Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Aprendendo com os Melhores e talvez os mais jovens não conheçam. Mas nos anos 80 e 90, o Brasil tinha um ídolo chamado Ayrton Senna. Ele era um piloto esportivo que praticamente criou o hábito de brasileiros acompanharem a Fórmula 1 na TV pela sua habilidade de correr na chuva. Senna era tão bom nas perigosas pistas molhadas que ficou conhecido como o Rei da Chuva e cerca de 30% de suas vitórias na Fórmula 1 foram nessas condições. Muitos justificavam esse sucesso como puro talento e pode ser que realmente houvesse uma predisposição do cara a correr bem mesmo. Mas a verdade é que o Senna era péssimo na chuva. No início, ele pilotava kart, mas acabou perdendo uma corrida devido à pista molhada. Então, decidiu que toda vez que chovesse, pegaria o kart e iria treinar naquelas condições. Na primeira corrida na chuva foi um desastre. Eu não sabia nem para que lado eu virava. De tanto cavalo de pau que eu dei, né? Tomei um pau tremendo. E como eu não tinha nunca treinado, e chegou na hora da corrida, choveu, e ali entrei, né? De gaiato, e tomei um pau daqueles, eu fiquei sem entender, porque no seco eu já me defendia. A partir de então, eu resolvi aprender, né? E sempre que chovia, eu ia para a pista treinar. Aprendi muito e foi muito importante para minha carreira. E essa é a primeira lição que podemos aprender com ele. Tenha um diferencial. E isso se aplica a tudo, viu? Se você é um vendedor, por exemplo, falar outro idioma pode não ser determinante para o seu sucesso, mas se o seu chefe tiver que escolher entre você e outro candidato com as mesmas capacitações, mas que souber falar inglês fluente, ele chegará ao topo ao invés de você. Falando agora em vida pessoal, se você busca encontrar uma companhia numa balada, saber dançar pode não garantir que você saia acompanhado, mas se a sua ou o seu pretendente tiver que escolher entre você ou outra pessoa com aparência e personalidade similar, mas que dance melhor, você pode acabar a noite sozinho. E veja, eu não estou dizendo para você começar a fazer coisas totalmente fora de contexto para ser o diferentão, mas para você buscar desenvolver habilidades que complementem as suas principais atividades no seu dia a dia para se destacar da concorrência. Senna descobriu que pistas molhadas são um dos maiores desafios de um piloto. Então, ele se aperfeiçoou nisso e começou a tirar vantagem de outros pilotos que também eram bons, mas não tinham o mesmo preparo que ele nessa área. Por isso, busque sempre identificar de que forma você pode soar mais atraente do que quem já é tão bom ou até melhor do que você. Oh, sim, claro. Esse foi apenas o primeiro ensinamento que podemos extrair da história e trajetória do Ayrton Senna para termos sucesso na vida. Só que antes de continuarmos, se inscreva no canal e dê aquele peteleco no sininho, porque toda segunda, quarta e sexta trazemos dicas excelentes para você economizar, investir e ganhar mais dinheiro. Agora sim, vamos lá! Para ter um grande retorno nos investimentos, não basta estudar um ativo, mas se é a hora de comprar. Por exemplo, quando falamos em ações, nós não podemos fazer nenhuma compra antes de projetar o fluxo de caixa futuro de uma empresa e trazer a valor presente para calcular o preço justo. Para muitos eu falei grego agora, porque entender e fazer isso toda hora vai te custar abrir mão de um tempo que poderia ser utilizado para ganhar dinheiro, que é o que você sabe fazer de melhor. E é por isso que os únicos que ficam acima da média constantemente são aqueles que trabalham no mercado financeiro. Como não é o seu caso, eu sei que ter uma estratégia personalizada e feita de maneira artesanal para você seguir, como uma receitinha de bolo, não tem preço. Por isso, eu criei uma oportunidade que nenhum outro grande youtuber de finanças vai te dar. Uma mentoria particular para que você melhore sua performance, consiga viver de renda e nunca mais tenha resultados abaixo da média de mercado. Então clique no primeiro link aqui da descrição e agende uma reunião estratégica gratuita com a gente, porque em apenas 5 encontros online você verá um salto nas suas finanças. Vem pra reta, vai pra vitória, Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil! De ponta a ponta ele vence em Interlagos!
Provavelmente você já deve ter ouvido essa narração alguma vez na vida, porque essa foi uma das maiores corridas do Senna. Afinal, ele já era bicampeão mundial, mas nunca tinha vencido uma corrida no seu próprio país. Mas naquele ano seria diferente. Ele começou na frente, mas faltando 20 voltas começaram os problemas. O carro já não passava para a marcha 4 e faltando 8 voltas percebeu que apenas a 6ª marcha estava funcionando. Naquelas condições parecia impossível vencer, mas Senna segurou o carro até o final e conseguiu sua primeira vitória em Interlagos. E eu, para mudar as marchas sem poder passar pela 4ª, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter, já com o desgaste acumulado da corrida. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. Aí, de repente, eu fiquei sem a 5ª, sem a 3ª, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a 6ª. Eu tentei mudar ainda umas marchas e ficava em ponto morto. Aí eu coloquei a 6ª e fui em 6ª as últimas 7 voltas. Isso nos leva para a segunda lição, que é: não desista na dificuldade. Segundo o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, persistir apesar das dificuldades é um dos hábitos das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, porque se elas se propõem a fazer alguma coisa, elas vão até o fim. Para elas, o plano B é sempre fazer o plano A dar certo, porque o único resultado possível a partir da falta de persistência é o fracasso. No caso do Ayrton, ele tinha tudo para desistir, mas o seu foco em vencer no Brasil era maior do que as barreiras que encontrou. Quando os desafios surgiram, ao invés de jogar a toalha, tentou descobrir qual era o seu limite e descobriu que o limite era muito além das barreiras que apareceram. Leve esse pensamento para sua vida, porque se você desistir quando aparecer a primeira dificuldade, você será uma pessoa fraca e que nunca vai atingir o que merece e é capaz de conseguir. Ah, e detalhe, tinha chovido nesse dia, tá? Caracas. A terceira lição que podemos aprender com o Senna é aprender com os erros. Em 88, no Grande Prêmio de Mônaco, Ayrton vinha liderando a prova com tanta vantagem que se distraiu e bateu o carro feio por conta de um erro de cálculo. Naquele dia, o piloto ficou tão chateado com a sua falta de atenção que abandonou a pista e foi para o seu apartamento, onde ficou incomunicável por horas. Aí ele pula o guarda-reio, aí ele vai dali para casa dele, não tem 200 metros. Então ele vai a pé de macacão, e aquela história engraçada, né, que a Bianca, a sobrinha dele, sempre conta. Ele tinha uma empregada portuguesa e ele bateu na porta e a empregada abriu e falou: "Ô menino, o que você está fazendo aqui? Eu estava te vendo na televisão agora há pouco." Maravilhoso. Mas foi uma frustração incrível. Até porque ele era obrigado a voltar para o circuito para fazer a entrevista coletiva da imprensa. Ele era obrigado. Sim. E não foi. Depois dessa falha, é óbvio que o Senna refletiu bastante, porque a sua melhora de foco ficou muito evidente, já que os seus erros se tornaram cada vez mais raros. Até porque um simples detalhe poderia comprometer uma corrida, um campeonato ou até a sua carreira, né? Por isso, sempre que acontecerem tropeços na sua trajetória, agradeça e use isso como um aprendizado para você não cometê-lo de novo e conseguir acelerar o seu progresso rumo ao topo. Afinal, o fracasso pode te dar respostas muito melhores do que apenas o sucesso. É verdade. A quarta lição que podemos aprender com o nosso herói é: acredite no seu potencial. E podemos abordar isso daqui em duas passagens na carreira do piloto. Em 88, na corrida em que se tornou campeão mundial pela primeira vez, já na largada o carro falhou e o fez perder 17 posições. Só que na primeira volta, o Senna recuperou 8 posições e, conforme a corrida foi acontecendo, conseguiu chegar em primeiro lugar e conquistar aquela temporada. A bandeira verde acionada, pintou a luz vermelha. Vamos à largada, vamos nessa, verde. Ficou Senna. Ficou Ayrton Senna na largada. Impressão que engasopou e o motor ficou muito Senna próximo, escapou à frente. Fica lá para trás Ayrton Senna. Apontando para a vitória. Vai frear pela última vez para passar na chicane. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho. Vibra. É a vitória. Ayrton Senna do Brasil. Campeão mundial.
Mundial de 1988! A segunda passagem, muito memorada pelos fãs do piloto, foi em 93 durante o GP da Europa. Na corrida, o Senna largou em quarto lugar e em menos de uma volta ficou em primeiro colocado numa sequência tão incrível que até hoje é considerada a corrida da volta perfeita. Ele também largou bem, mas principalmente ultrapassar três carros rápidos na primeira volta, antes de completar a primeira volta. A passagem sobre o Vendlinger, a passagem sobre o Hill, a passagem sobre o Prost, tudo de uma maneira muito decidida, na hora certa para ele abrir essa vantagem toda e agora torcer para que continue chovendo. Nos dois casos, o que determinou o sucesso do Senna foi a sua crença na sua própria capacidade. Afinal, nesse outro livro aqui, você pode realizar os seus próprios milagres, também do Napoleão Hill. Ele diz que o Criador jamais seleciona um indivíduo para um serviço importante sem primeiro testá-lo pelo esforço. O Senna, como alguém religioso, entendia isso. E mesmo que você possa não ser religioso, entenda que jamais vai descobrir se conseguirá atingir um feito, e qualquer feito, se não acreditar que consegue. Afinal, se você assumir a possibilidade de derrota quando uma dificuldade simples aparecer, será a desculpa perfeita para o seu cérebro enganado por uma crença negativa usar isso para te fazer desistir, para te desmotivar a seguir em frente. Então busque sempre encarar os seus desafios como possíveis e fáceis de serem resolvidos, porque o contrário disso faz com que a gente se auto-sabote e encontre dificuldades onde não deveria existir. Eu sei que parece fácil demais apenas falando, mas ter um mindset de vencedor é crucial para que você de fato seja um. E já emendando na próxima lição de sucesso do Senna, algo que ajuda demais a condicionar o seu cérebro de forma positiva é o seu mastermind, ou seja, é o ambiente em que você está inserido. Até porque de nada adianta você tentar prosperar, crescer e evoluir se as pessoas ao seu redor são negativas ou não estiverem em harmonia com você nesse objetivo. Se cercar de pessoas que queriam prosperidade e que buscavam sempre se superar foi uma das coisas que mais ajudou Ayrton Senna, e por isso o piloto sempre fazia questão de exaltar e valorizar sua equipe. Pequeno ou não, eu fiquei na luta no campeonato até mais da metade, inclusive estava na liderança do campeonato. Mas por um mérito próprio, né? Exclusivamente por mérito seu. Não existe mérito de uma pessoa, hein, na Fórmula 1. O mérito existe de uma equipe. São os mecânicos, os projetistas, os patrocinadores que financiam o equipamento, os fornecedores de motores, de pneus, enfim, é um conjunto de pessoas. Por fim, outra forma de atingir o sucesso é aproveitar o timing. Afinal, Senna conseguiu cativar os brasileiros não apenas através da sua habilidade como piloto, mas porque o contexto da época propiciou isso e ele aproveitou muito bem. Precisamos lembrar que na época de 80 tivemos o auge da hiperinflação que tornava a realidade do povo muito difícil economicamente e que uma das maiores alegrias do brasileiro, o futebol, vinha decepcionando há tempos, principalmente depois da Copa de 82, que tinha um dos melhores elencos da história, mas frustrou todo o país com sua derrota. Foi nesse cenário de terra arrasada que Senna empunhou a bandeira brasileira em seus momentos de vitória e resgatou o orgulho de ser brasileiro, pois era somente quando ele subia no pódio que o povo se sentia campeão de alguma forma. Senna nos braços do povo! Uma imagem inédita na Fórmula 1! E a ideia é que você faça o mesmo na sua vida pessoal e profissional. Afinal, sempre existe uma oportunidade momentânea que a maioria das pessoas vê, mas não enxerga. Você deve ter esse olhar aguçado e entender como se beneficiar do timing de algum contexto em que você esteja inserido para agir mais ou menos conforme a sua intensidade. Lembre-se, mais importante do que fazer é como e quando fazer. Ele tem toda a razão. Infelizmente, eu não tive o prazer de ver o Ayrton Senna em vida, mas eu entendo e percebo o tamanho deste que seja talvez o último grande ídolo que o povo brasileiro teve. Então, fica aqui a minha homenagem e vocês podem ficar à vontade para tecer a homenagem de vocês aqui nos comentários também. E se você gostou desse vídeo e também desse novo formato de vídeo, compartilhe com a primeira pessoa que veio à sua cabeça, que gosta de esporte, de Fórmula 1, ou então pega o link, joga lá no grupo da família, com certeza alguém vai se lembrar
lembrar do Ayrton Senna. Aqui no canal tem muito conteúdo que você vai gostar, então aproveita que já está aqui, faça aquela maratona. Meu nome é Felipe Ferreira e até a próxima. Tchau, tchau.